Olá, boa noite. Mais uma live. Hoje eu convido Sônia Jordão, uma colega, né, de profissão. Eu e ela trabalhamos na área de gestão da qualidade e com liderança, né? Ela é especialista em liderança e hoje vai trazer um pouquinho do seu vasto conhecimento. Sônia Jordão, Oi, Leopoldo. tudo bem, Sônia? Que prazer ter você aqui. Que bom, né? Estarmos juntos novamente com alguma coisa. É legal. Acho que a Já tem um última tempo. vez foi naquele seminário lá da Avante, o seminário de liderança, a última vez que estivemos juntos, não foi? Antes da pandemia. Aí. Eles falam que dizem que o que é bom dura pouco, começou e a pandemia espantou todo mundo, afastou a gente. Mas não tem problema não. A gente continua no online por aqui, né? Pois é, a gente vai, como se diz, vamos vivendo, levando a vida, não importa, né? É, tem que ser, não tem jeito não. Você não É, pode parar de jeito nenhum. mas você pensou em parar? Eu não, em momento nenhum. Eu, né, Sônia, eu não consigo, Sônia. Eu acho que o dia que eu parar vão ter que me enterrar, porque já era. Não tem jeito. Pois é, eu também acho, sabe? Eu falo que eu vou parar depois do 100. Então, Depois de 100. já viu? Depois dos Eu 100 não anos. tenho pressa. Eu não tenho pressa, né? Assim, meus amigos todos já estão com o cabelo branco. Olha o meu aí, ó. Tá bonitinho ainda. Pois é, o meu não, né? O meu não tá Não, branco, Mas, não. mas você tem umas primaveras a mais que eu, tem motivo, né? Eu não. Né? Mas aqui, É, você sabe que tem um ditado muito bacana que fala que o problema não é ficar velho e não ter história para contar. Né? Eu acho que nós temos. não, que legal, nunca tinha pensado nisso. É, ué. É, é O ruim, verdade. o ruim é Mas olhar para história, trás e falar assim, eu não fiz a diferença. mas história para contar eu tenho à vontade. Então vamos contar umas hoje. Vamos falar um pouco de liderança, que eu sei que é uma área que você domina. Eu costumo dizer, Leopoldo, que eu sou uma pessoa apaixonada por liderança, sabe? Legal, Comecei a também. estudar liderança eu não sei, eu tenho uma dúvida se foi em 99 ou 2000, pra você Certo. ter uma ideia. Ou seja, tem 20, 21, 22 anos que eu estudo o tema, né? Mas tem só esse tempinho, né? Estudando. Peter O- Drucker o- dizia que para você ser especialista em alguma coisa, para você se dizer que sabe alguma coisa, você precisa estudar aquilo pelo menos 5 anos. Então, meu 5 já passou e muito. eu acho que eu também já passei disso. Aliás, aqui, ó, entrou aí a Dulce Luchese, que foi uma colega minha no curso de programação neurolinguística há uns 30 anos atrás. Então, de lá para cá, eu vou te falar que, aliás, a minha vida toda foi assim, né? Eu, eu A- tenho, a- eu tenho, eu tenho um defeito, ô Sônia. Eu não gosto de fazer nada sozinho. Então, sozinho eu sei que não dá. Eu divido as coisas porque eu acho que o conjunto é sempre melhor do que a unidade, né? Sinergia, né? É. Eu fui A- gerente como é que fala? Numa agência de carros e fiquei lá não, fiquei um ano certinho, né? Eu vou te falar que eu não vendi nenhum carro. Mas as vendas da equipe subiram o dobro. Aliás, foi mais do que o dobro. Do dia que eu entrei ao dia que Entende? eu saí com mais do que o dobro. Mas eu não vendi, eu participei da venda de todo mundo, entendeu? Porque tem que ser, ué. O gerente ele não tem que ser o cara que faz, ele tem que ser o cara que provoca os caras para fazerem mais, né? Não, ele tem que fazer também, viu? Tem que fazer um pouco também, mas não pode ser aquele operacional, né? Puro Não, operacional. eu gosto de falar assim, pelo menos quando eu falo de gerência, eu falo que o papel do gerente é quebrar a regra. Você Como sabe por assim? quê? Hum, Porque a ponta tem que fazer a regra acontecer, entendeu? A ponta, ela tem que seguir o sistema. Mas todo sistema tem não conformidades, que não são problema, não é erro. Não conformidade é aquilo que fugiu da regra.
Quem é que tem autoridade, competência e bom senso para fazer diferente? É o gerente. Porque para fazer a regra acontecer, você tem a regra. Então, você determinou, acabou, tem que seguir mesmo. Agora, alguém tem que entrar na hora do desafio, na hora da dificuldade, na hora do problema. Esse cara é o gerente. Então, se a gente for pensar, ele é o cara que promove a solução do problema, lógico que com a equipe dele. Ele tira, ele provoca, ele estimula, e aí a equipe traz a solução, porque o problema também não está aqui. O comandante Rolim falava que você tem que ler o livro do cliente todo dia. O livro do cliente é o livro de reclamações e de sugestões. E quem é que traz isso? É a ponta. Quem anota, quem registra a reclamação é a ponta. Então, o gerente, se ele não for líder, né, se ele não promover isso nas pessoas, não vai acontecer. Então, ele estimula a equipe. Eu costumo dizer, Leopoldo, que quando tem uma reclamação, que o cliente, ele quando reclama, que ele quer continuar com você. Então você tem que tomar muito cuidado, porque se ele não quiser continuar com você, ele simplesmente muda de empresa, né? Simplesmente muda de empresa. Simplesmente passa a comprar de outro, do concorrente, vai para o concorrente. Eu acredito muito nisso. E a gente fica, às vezes, preocupado, como é que é, né? Como fazer e tudo, mas quando você está numa posição de gerente, uma posição de chefia, algum cargo, né? Porque são coisas diferentes. Ser líder é diferente de ser gerente, é diferente de ser administrador, são coisas diferentes. Mas quando você está numa posição num cargo de gerente, de coordenador, de supervisor, qualquer um desses cargos, o que acontece? Você tem que exercer a parte administrativa, que é cuidar para que as coisas funcionem, e também exercer a liderança, que é influenciar as pessoas para fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Então, você tem que conseguir isso. Você estava falando da Dulce Luquezzi, e a Dulce é colega minha como consultora no Sebrae, né? A gente tá muito legal, estou vendo aí o pessoal que está entrando. Gente, aqui hoje é um bate-papo sobre liderança, sobre como o que a gente pode fazer para chegar a ser um líder especial, um líder. A gente chamou o Leopoldo, quando foi pensar no título, pensou no título de um livro que nós estamos os dois participando, que é Liderança Extraordinária, o título do livro, né? Então, ele colocou isso como um título da live. Eu achei legal e tudo, mas como ser esse líder extraordinário não é fácil. Aí ele me perguntou, o que nós vamos fazer? Vamos preparar algumas perguntas? Eu falei, que nada. Vamos bater um papo nós dois, que eu acho que vai ficar muito mais legal. E o pessoal participando, fique à vontade aí, vocês aí que estão aí presentes, para colocar as perguntas e colocar, fazer as colocações que vocês tiverem. Estou vendo aí muita gente que está entrando, são pessoas que até agora quem entrou são pessoas que eu gosto muito, né? Então, legal. Vamos ver, tem só gente do babado, tá? Só gente do pedaço da área. A responsabilidade é grande, hein? Porque a gente que sabe do negócio. Fala, Leopoldo. Você falou de o cliente que reclama é porque ele quer continuar comprando. E aí eu vou te falar que outro dia eu experimentei, passei por uma situação aqui no meu prédio, porque eu tenho 2 anjinhos, né? Tenho 2 filhos que são assim, maravilhosos, né? Não fazem muita bagunça, né? E nesse dia eles excederam, né? Eles fizeram muita bagunça. E aí um vizinho muito bacana que eu tenho, gosto demais dele, chegou para mim depois cheio de dedos. Ô, Leopoldo, desculpa de estar falando com você, mas isso aqui... Eu olhei para ele e falei, meu amigo, desculpa eu. Quem está errado sou eu. Obrigado por você estar me falando isso. Porque eu prefiro que alguém me cobre alguma coisa se eu estiver errado do que ficar alimentando uma insatisfação, né? uma raiva que não precisa existir. Isso acontece. Então, o papel do líder, o bom líder é aquele que escuta e ao invés de achar ruim
do cara estar reclamando, ele agradece, né? Porque é uma porta para a continuidade da relação, porque o contrário disso é não, se está errado ou certo sou eu e não, né, não temos que conversar. Não, a gente tem que ouvir sim, tem que escutar sim, e graças a Deus que existem pessoas. Eu costumo dizer que o amigo, ele fala, o inimigo fica de longe só vendo você cair. Pois é. Não sei se você chegou a ver no meu Instagram, eu Hum. coloquei algumas figuras, algumas fotos, sobre pessoas que pensam, que acham que estão corretos, mas e o outro está errado, mas na verdade os dois estão corretos. Que eu coloquei o símbolo do 6, onde uma Ah, pessoa está vendo 9, outra está vendo 6, coisas desse eu tipo. Eu vi, eu coloquei vi, várias. já vi essa. Então, isso você pega o exemplo. Hoje mesmo eu coloquei lá uma foto no meu Instagram, eu coloquei uma imagem que uma coisa é verdade, é verdadeira, outra coisa uma coisa é verdade, outra é verdade, o que é verdadeiro depende da posição. Eu pego isso aqui. Se você está vendo dessa maneira, retangular, um retângulo com essa coisa mais lado, mas deste lado. Mas se a imagem for essa aqui, ela é fininha, aqui é larga, aqui é fininha, né? Então Com depende. Se certeza. você olhar do lado, estiver olhando de cima, vai ver branco. Aqui você vai ver preto. Então depende do ângulo que você está vendo. E o líder tem que ter essa capacidade de enxergar também, tentar se colocar no lugar do Do, liderado. Não é empatia. fácil, né? A empatia, que é a característica dos grandes vendedores, não é fácil ter a empatia, mas e aí o grande líder, ele consegue, ele conhece os seus liderados, ele consegue, muitas vezes, como diria, trabalhar isso e perceber o que o outro está É, pensando, está vendo, está enxergando, né, Leopoldo? Isso é é, eu uma característica dos líderes extraordinários, né? eu gosto de falar o seguinte, quando que o líder não é bonzinho, né? É engraçado que o chefe, quando ele quer falar mal do líder, ele fala que todo líder é bonzinho demais e que isso não funciona. Né? Eu conheço um cara teve a petulância de falar comigo de que o assédio moral é que funciona, que as grandes empresas elas Mas, cobram Leopoldo, já correspondência. funcionou. Mas já Não, funcionou. não, antigamente era um tronco que botava no meio do pátio e batia e tinha que ser assim. Hoje isso não existe mais. E não Você sabe, existe por dois motivos. Um, porque isso é desumano, isso não funciona. E segundo, né, aliás, o não funciona, e aí eu vou te falar que o assédio moral, ele não promove o crescimento, ele elimina a capacidade do bom, que é com pior. certeza. Mas o outro motivo, que é um bom motivo, é que quem está praticando liderança tem melhores resultados. Então, se você quer ser competitivo, tem que ser líder. Entendeu? Não é ninguém que te obriga, não. É o resultado que obriga a gente a ser líder. Porque é o que funciona melhor. Né? Eu tenho uma Pelo frase, menos, Augusto. pelo menos a longo prazo, né? Porque a curto prazo pode funcionar esse tipo de gestor que Ô, é. ô, que Sônia, 4 meses é longo prazo, médio prazo ou curto prazo? depende. Depende, né? Pois é, eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. E eu fui gerente numa empresa e com 4 meses eu descobri que eu era o responsável pelo recall, tá? E simplesmente eu nunca tinha feito um recall na vida, então não sabia nem por onde começar. Sabe o que aconteceu? A minha secretária olhou para mim e disse: Leopoldo, esquece, não preocupa com a questão, deixa que eu faço. E fez. Tá entendendo? Se ela não tivesse uma boa relação comigo, ela ia ficar sentada, não ia me prejudicar, não ia fazer nada de errado. Ela ia ficar sentada me vendo cair sozinho. Entendeu? Então, assim, eu não acredito em outro caminho. Eu acho que a liderança é o único caminho, o melhor caminho hoje. O que pode acontecer é de você não estar num lugar propenso a isso, né? Eu já tive esse problema. Eu estava dando consultoria numa empresa que os caras eram chefes, o dono era chefe. O dono vigiava a tela, a cadeira dos caras ficava atrás do monitor, nas Mas isso é costas do. muito comum.
Isso é É, é, muito comum. É muito comum pelo seguinte, o que é que eu tenho visto muito? Eu tenho visto muito uma coisa interessante que é o seguinte, muitas pessoas, elas têm, porque, veja só, esse tipo de líder, esse tipo de pessoa, não é de líder, esse tipo de é de pessoa, chefe, é de não, chefe. não é de, ele pode não ser nem uma coisa nem outra. É, Esse tipo de pessoa tem a característica de ser muito do tipo explosivo, vamos dizer assim, tá tá. certo? Muitas vezes ele tem coisas boas, porque as pessoas têm características, todos nós temos um pouquinho de alguma coisa, né? Com Então, certeza. você tem algum lado que. Então, tem pessoas que têm esse lado muito colérico, do tipo colérico, porque os psicólogos têm algumas características, eles caracterizam as pessoas como, por exemplo, colérico, fleumático, melancólico e analítico. O analítico tem um outro nome que eu esqueci o que, que é. Então, então, todos nós temos um pouquinho disso, mas esses que são mais do tipo colérico, eles às vezes, eles são pessoas que muitas vezes, para ser um empreendedor, precisa muitas vezes de você ter algumas dessas características para poder ir rompendo os problemas. E aí ele vai, e como ele não deu certo como empregado, ele não conseguiu bons resultados como empregado, aí ele abre a empresa, Hum. tá certo? Ele abre a empresa dele como diria, ele abre a empresa dele e é esse cara que você está falando que fica vigiando não sei o quê, mas ele faz um monte de coisa e tudo, mas ele tem lado bom também, e aí ele consegue fazer muitas coisas e conseguir, às vezes, alguns resultados. Só que as pessoas não conseguem ficar com essas pessoas muito tempo, E aí é tá? ruim. Eles, as pessoas não aceitam mais isso. Quando, há muitos anos atrás, em alguns lugares ainda, esse tipo do camarada que é do manda quem pode, obedece quem tem juízo e tudo mais, e existem alguns lugares que as pessoas não têm muita opção, que elas ou vão trabalhar ali e ficar quietinha ou não vão, tá certo? E essas pessoas, às vezes, desse tipo, às vezes elas têm coisas que são até boas, elas são boas pessoas, às vezes, sabe? Elas conseguem, elas fazem, depois elas pedem desculpa, elas, sabe? Elas, às vezes, é o como que elas fazem que não é legal. E aí elas conseguem, às vezes até conseguem alguns resultados. Mas não é o líder que consegue ser esse líder extraordinário hoje. Com a juventude, então, muito menos. É muito difícil conseguir esse Ô, resultado. Sônia, ô, Eu já Sônia, fui uma líder desse tipo, o Leopoldo, é, e comecei a estudar liderança exatamente para mudar a mim mesma. legal. Porque quando eu passei por uma avaliação 360 graus, por isso que eu não sei exatamente quando foi que, eu, que, eu, que aconteceu, se foi em 99 ou 2000 que eu comecei a estudar liderança, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por quê? O que aconteceu? Eu era uma líder desse tipo, eu era uma líder muito forte, porque eu era muito. Hoje eu estou até gorda, mas eu já era muito. Eu não tenho tamanho, eu tenho 1,5 m, né? 1,52 m. É. Eu era muito magrinha. Então, engenheira mecânica, magrinha, sem tamanho, então Tem que falar alto, eu tem que tinha falar que grosso. falar bravo mesmo, tá? E eu fazia isso, mas era assim que eu tinha aprendido, né? E isso o que aconteceu? No ano de, não sei se foi 99 ou 2000, quando começou, eu li uma reportagem sobre avaliação 360 graus e resolvi implantar comigo mesmo. Falei, vou fazer esse negócio para ver como é que é, sabe? Tá? Então, eu E deu fiz, certo. o resultado me aborreceu demais. Eu chorei copiosamente por horas e horas, tá certo? Porque eu achava que as pessoas não viam aquelas coisas em mim. Mas aí Tá? eu fui querer mudar. E fui estudar, fui ver o que eu precisava fazer Legal. para poder mudar essa,
essa forma de agir, essa forma que eu tinha, Essa esse conduta. jeito que eu tinha. Tá certo? Que era que esse meu jeito de ser, né? Tá? Esse meu jeito de ser, eu fui mudar. E mudei, inclusive o meu primeiro livro, quando eu escrevi, exatamente eu queria mostrar que não funcionava esse líder autoritário, certo? Só que foi um livro, O Arte de Liderar, né? Foi o primeiro livro que eu escrevi, em 2002 que ele saiu. Ele fala eu fui falar de liderança de um monte de coisa, não só disso. Até que depois eu escrevi, em 2007 saiu o livro, acho que é 2005, 2007, não sei, e agora Venceslau, que é um líder exatamente desse tipo. Eu fui falar como deixar de ser e tudo, e eu falo dessas características, né? Ô, Sônia, Mas mas o líder funcionou. extraordinário não funciona assim mais. Você mesmo já falou isso hoje. Funcionou. Antigamente era assim. Hoje não funciona mais. Por quê? Porque tem gente fazendo melhor. Entendeu? Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Antigamente, amansar cavalo era rodeio. Hoje, o bom peão é aquele que monta no cavalo e ele não pula. O Monty Roberts, que é o criador da técnica da doma racional, ele dá palestra em empresas sobre liderança. Entendeu? Porque é igualzinho. É você ganhar a confiança dele e ele te deixa fazer o que você quer. Você ganha a confiança dos seus subordinados e eles te seguem. Não é que eles vão deixar você fazer, não, porque o ser humano ele é melhor, né? Lógico, ele é mais evoluído, ele pensa. Então, ele vai ter o discernimento dele, isso é bom, nós vamos fazer, isso não é bom, nós não vamos fazer. Mas se você está no caminho do bem e se você conquistou as pessoas que estão com você, elas vão te carregar. Elas vão fazer até o que elas não teriam que fazer, que foi o exemplo que eu dei. Entendeu? A minha secretária não tinha obrigação de fazer o recall. Mas ela sabia como fazer o recall, porque ela tinha tempo de casa, ela já tinha participado de outros processos e tal, e ela simplesmente falou assim, Leopoldo, relaxa, esquece, deixa comigo que eu faço, e fez. Tá entendendo? Mas por quê? Porque é uma pessoa evoluída. Eu, né, pratiquei a liderança, eu não posso não ser líder, porque senão não podia dar aula de liderança, não podia falar de liderança. A gente tem que, né, vestir a camisa, porque senão ou a gente para de dar aula porque ninguém vai querer ouvir, né, ou a gente, né, muda de profissão, né? Então, você tem que, no mínimo, aprender, né? A Cora Coralina falava, feliz do homem que, né, da pessoa que ensina o que sabe e aprende com o que ensina. Então, a gente pega a teoria que é boa, que não é nem minha, do outro, né, e começa a repetir aquilo, a falar aquilo, e a ser questionado, né, em cima da teoria, e começa a defender a teoria e acaba aprendendo a teoria. Você tem que ser líder, não tem outro caminho, né? Mas, Mas, assim, eu gosto de falar isso, eu gosto de frisar bem isso. Não é ninguém que me obriga a ser líder. É o resultado, mas não entendeu? é É o isso, Leopoldo. Não, concorrente que já faz com liderança e ganha mais do que eu. não, 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 Leopoldo. Você Liderar, pensa você só diferente? O que você acha? eu acho que liderar, você só lidera se você tem liderado. Lógico. Você só é Liderar, líder se você tem seguidores. exatamente. Liderar é É. influenciar o outro a fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que você quer que faça. Então, se você, Isso, que quando pode ser você. bom ou ruim, né? Que pode ser bom ou ruim. Nós temos grandes líderes da humanidade que foram maus pessoas. Eu Hitler foi um grande sei. líder. Hitler foi um grande líder, levou uma nação inteira para onde ele queria. E não Verdade, era para um lado do bem, tá verdade, certo? verdade. Então, ser líder, mas se você influencia o outro, então isso é liderança. Ser gerente, ser coordenador é outra coisa, é cargo. Isso é função, cara. Você é cargo, função. Isso são coisas diferentes. Você pode estar num cargo é, e, e, e não ser um líder. Você Não pode estar ser num líder. cargo de gerente e não conseguir influenciar a sua equipe para fazer aquilo que você precisa. E você pode ser um líder sem estar no cargo de gerência. Por exemplo, você pode ser um funcionário de uma empresa, tá certo? Que você não tem cargo de coordenação nenhum de coordenador, de gerente, de gestor, de líder, de gerente, de diretor, de nada, mas você consegue influenciar todo mundo para fazer aquilo que você quer. Hoje tem os tais influencers,
influenciadores digitais. São Ah, líderes, porque eles estão é, influenciando as pessoas para fazer com alguma certeza. coisa. E não estão em cargo nenhum. Né? Então, liderança agora, para você ser um bom gestor, estar num cargo e fazer bem, você precisa conseguir influenciar o outro, você precisa ser um bom líder. Agora, como ser esse líder extraordinário? Aí sim, não é o que eu fiz, o que você fez, não é nada. Como ser? Você precisa, em alguns momentos, quando você está liderando, cuidar de algumas coisas. Está liderando? Pronto. Aí você precisa de, primeiro, definir o que vai ser feito. E isso pode ser com o seu filho. Você pode Tá? ter que liderar seu filho, tá certo? Não precisa ser cargo, não. Você quer influenciá-lo, tá certo? Então você precisa de definir o que vai ser feito. Aí, definir o que vai ser feito, planejar como vai fazer isso, quando, pensar nisso. Pensar antecipadamente, o bom líder, ele faz isso. Aí, depois disso, ele faz o quê? Ele vai comunicar para a equipe o que ele quer que faça. E comunicação é um problema sério na Perfeito. liderança, porque não importa o que você fala, importa como a outra pessoa te ouve. É, E se ela você não ouve é em entendido, função, já era. ela ouve em função da experiência dela. Então, Verdade. como você comunicou, como você, tudo bem, explicou, eu quero que faça isso, 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 não importa o quê. Beleza, depois disso, de como comunicou, você vai, da comunicação, você vai controlar, porque você planejou, você precisa controlar, você precisa acompanhar, porque planejamento e controle andam par e passo, andam juntos. Então você tem que planejar o que vai fazer e tem que controlar como está sendo feito. Porque planejamento não foi feito para ser cumprido, foi feito para ser acompanhado. Muitas vezes você termina até antes aquilo que é para fazer. É, mas você E, tem um caminho, né? Se der e errado, você, você tem um caminho. você tem que acompanhar e ver o que está acontecendo. Um professor, você estava falando do professor, o professor, ele acompanha, ele faz esse acompanhamento com provas, com notas, com não sei o que, ele vai acompanhando como é que está o andamento da pessoa, né? Mas em qualquer situação, você como pai, você passou a tarefa para o seu filho, mas você vai acompanhando como é que ele está fazendo. E depois disso, você tem o quê? Você tem que preocupar com a motivação, com incentivar a pessoa para que ela faça aquilo que precisa ser feito, certo? Tem que preocupar com a parte de administração, que é gestão do tempo, que é a administração mesmo, que é lidar com os recursos, recursos financeiros, recursos com documentos, com tudo Com mais. as condições para que o projeto seja viável e continue andando, né? Exatamente, que é a parte administrativa, a parte de papel, essas coisas, né? E É, também se preocupar, além da administração, a gestão do tempo, com a organização, que é dividir equipes, ver como vai acontecer aquilo, por exemplo. E, por último, a função, talvez, não tem nenhuma que é menos importante, mas é muito importante que você dê o exemplo. Né? Eu lógico. falo que o pai não pode falar não fume meu filho com cigarro na boca, né? Você sabe que eu tive isso, né? Eu estava numa instituição e o pedagogo que estava fazendo a gestão da organização virou para mim e disse: Leopoldo, por que que as pessoas não querem fazer o que eu quero? Por que que não está dando certo? O que que eu faço? Porque ele estava tendo uma resistência. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha para cima. Tinha uma placa em cima da mesa dele proibindo fumar. Agora olha para sua mesa, um cigarro aceso. Né? Pois é. Então, assim, a regra é só para vocês, não é para mim. E esse é um problema do sistema de gestão da qualidade, porque é para todo mundo, né? Se o dono quebra, já era. Mas Pois aqui, é. eu fui Funciona professor para todo universitário. mundo mesmo. Eu fui professor universitário. E nós tivemos um seminário lá uma vez, um workshop, na verdade, e o palestrante era muito bom. E o tema da palestra dele era: o pai e o professor não têm mais a mesma autoridade de antes. O que fazer? Né? E é isso aí, a ferida que você tocou aí, né? Eu achei muito bacana, porque os PhDs entraram com o discurso de que tem que ler muito, tem que obrigar o aluno a ler, tem que fazer 3 chamadas por aula. Cara, se você fizer uma, você já está perdendo, entendeu? Tem que fazer uma porque tem que ter mesmo. Mas assim, com uma você já perde muito tempo. Se fizer 3, já era, você não vai dar aula. E aí,
o legal é que o palestrante era muito bom e ele falou o seguinte, a gente tem que ler mesmo. Só que hoje a informação não está mais só no livro. Ela está no bate-papo, ela está no boteco, ela está na novela, né? Mas Na isso não é novela. hoje, não. Ela está na Sempre foi internet. assim. Não, isso já tem uns 15 anos isso. Ela tá em todos os lugares. Então, o papel nosso não é o de obrigá-los a estudar. O nosso papel é de motivá-los, incentivá-los a buscar informação, seja lá onde for. Porque a informação é boa. E aí é que entra o problema, que informação é poder. Nós estamos trabalhando, o menino está navegando, ele está mais informado às vezes do que a gente. E como informação é poder, se você não for líder, se o filho não gostar do pai, ele não vai seguir o pai mais, ele vai arranjar diferenças, ele vai fugir. E se o pai não souber lidar com o líder, com o filho, brigar, cobrar, ser chefe do filho, ele vai fugir para onde ele achar melhor. E o problema é que lá fora a gente não tem certeza desse melhor. Porque tem muita gente que chega fazendo graça, mas depois cobra, né? E o pai não faz isso, a mãe não faz isso, né? Então hoje nós Às temos que ser vezes faz. líderes dentro de casa. Às vezes faz, viu? E às vezes Não, o pai às não dá vezes exemplo, às faz, vezes é lógico. não tem limite, tudo é meio complicado. Às vezes, não, com certeza, às vezes faz, mas é um risco, né, ô Sônia? Você não sabe, né? Então, assim, é muito melhor. Eu costumo dizer, e eu tento fazer isso com meus filhos, que a casa da gente tem que ser o melhor lugar do mundo, entendeu? Para isso, a gente tem que dar amor e liberdade. Amor, porque se for o melhor lugar do mundo, quando a gente der liberdade e eles caírem lá fora, eles vão voltar para casa. E que bom que eles estão caindo hoje, que eu estou aqui para levantá-los. Porque o dia que eu for embora, eles vão cair sozinhos. E aí não se sabe o que pode acontecer. Então, você tem que fazê-los gostar da casa. Gostar da, né? Família é uma coisa muito séria. E se você não for líder dentro de casa também, você acaba botando todo mundo para fora, né? Eu falo que a casa da gente tem que ser o melhor lugar do mundo. O segundo é a empresa. Você tem que querer voltar para casa, né? É, mas empresa porque você passa mas que é as horas A mais maior parte do dia lá, ó. produtivas do dia, as horas mais produtivas do dia, dos anos mais produtivos da sua vida, É você isso passa aí. na empresa. Então lá você tem que realmente ter amigos, ter que procurar, tem que Se, ser se, agradável, né? se não for um Mas lugar bom, se a sua relação não for boa, é um castigo. Você vai é. sofrer todo dia. E aí você não consegue ter os resultados que você precisa, né? Não, E pois é. não é legal. Não é legal. Mas tem várias coisas, né? Tem um lado de que você precisa de trabalhar, tem um lado que é o lado. Diz que nos motivamos por quatro coisas, né? Nos motivamos para viver, para aprender, para deixar um legado e por amor, né? Ah, E legal. na empresa, nós vamos porque nós precisamos daquilo para viver, né? Então, nós precisamos de recurso financeiro para viver. Então, o trabalho, ele tem esse lado, que nos motiva porque precisamos de viver. Agora, por amor, você faz muitas coisas na vida, né? Tem muita gente. E para deixar legado, você tem filho, você escreve livro, você fazer uma live dessa para deixar alguma coisa para alguém em algum momento ver isso, né, gente? Legal. Tirar o nosso tempo aqui para conversar, né? Com tanta gente boa aí querendo, tanta gente especial aqui nos Legal. ouvindo, né? E depois a gente pode disponibilizar também isso. Agora, É, qual é a dica que você dá para uma dica assim boa? O que a pessoa precisa fazer para ser um líder extraordinário? Para conseguir. Para ô, mim, ô, não, ô, antes disso. Qual é cita aí um líder extraordinário na sua opinião e depois o que você acha que a pessoa precisa fazer para isso? Para ser um líder extraordinário. Para mim, Gandhi foi um líder extraordinário, né? Uhum. Ele foi assim, testado e testado e testado, porque ele foi cobrado, eles castigaram, né? Foi preso, e ele não cedeu. E eu acho que o papel do líder, o líder tem que fazer isso. O líder tem a hora
de cobrar, mas assim, é cobrar separado, é cobrar escondido, que ninguém precisa saber, né, ver você cobrando. Inclusive, já fui cobrado por isso. Um cara virou para mim e falou assim: porque você é muito bonzinho, você não briga com ninguém. Eu falei assim: não, quer ver? Chamei lá uma subordinada, eu falei: vem cá, nós já discutimos. Ô, tem certeza? Tenho. E aí? Não, você estava certo, te agradeço muito. Eu falei: legal. Obrigado. Ela saiu e falou assim: cara, eu faço isso também, só que você não vai ver nunca. Porque isso a gente não faz em público. Não é teatro, não, cara, não é espetáculo, não. E é justamente porque eu fiz e ela reconheceu que eu estava fazendo porque ela estava errada, que ela agradeceu. Quer dizer, você Mas isso, chama atenção e o outro agora não pode faltar com respeito, não pode humilhar ninguém, você tem que saber fazer, né? ou seja, Então, dar um assim, bom feedback, né? Sem ser feedback. feedback nunca. Mas aqui, esse exemplo é legal, porque eu acho que se eu tiver que dar um conselho para alguém ser líder, o conselho vai ser esse, tá? Foque no outro. Foco no resultado do outro, do seu subordinado. Porque tudo que você faz para melhorar o resultado dele é bem-vindo. Né? É o feedback, né? O feedback é quando você está tirando dele para você. Então, eu vou te falar que existe o líder autoritário, que não é ser chefe, né? Mas que ele tem que ser um pouco mais enfático, mas o enfático dele não é diminuir o outro, é o contrário. Né? É chamar o outro para o negócio e falar assim: meu amigo, você não conseguiu, o que, que você precisa para resolver, para fazer? Eu vou te ajudar, nós estamos juntos. Entendeu? E às vezes você vai assim: meu amigo, você errou, né? Eu tive um problema uma vez que eu contratei um caseiro e eu assumi meu erro, eu não treinei o cara, eu achei que ele sabia. Ele matou meu cavalo, eu tinha um garanhão que era lindo, bote, ganhou campeonato de marcha, o cara só deu comida demais sem deixar o cavalo andar. E aí deu cólica, e a cólica matou, por dois motivos. Primeiro, ele tentou me agradar e eu não sabia que ele não sabia, achei que ele sabia e deixei ele fazer, erro meu. E segundo, o cara estava acostumado a tomar pancada de patrão, né, a ser cobrado, e escondeu o problema querendo resolver. Só que como não resolveu no princípio, e cólica a gente tem que resolver no princípio, tá? Quando não deu para ele fazer mais nada, e que foi quando ele me chamou, já era tarde. E aí eu chamei o cara e falei: meu amigo, você errou, entendeu? Porque você fez, mas eu errei mais, porque eu achei que você sabia. Então eu não vou te cobrar. Tá? Mas daqui para frente, eu vou te falar que você não sabe, me pergunta, e eu vou te ensinar. E se tiver qualquer problema, meu amigo, não tenha medo. Não é para ter medo, entendeu? É para ter confiança. Me liga, porque a minha solução é ligar para o veterinário, eu não vou dar chá para o cavalo. Entendeu? Então, o líder, quando ele tem foco no liderado, quando ele está buscando o melhor para ele, não tem problema nenhum. Né? Você não está fazendo teatro, você está chamando a atenção porque tem alguma coisa para ser corrigida. É, Né? eu acho que, até quando eu falei dos passos que o líder precisava fazer, eu esqueci de um que é fundamental, que é a avaliação, né? Precisa avaliar, olhar o que está acontecendo. E o feedback é fundamental. Agora, é importante também feedback ser em cima do fato e não a pessoa. Não é você que é isso ou aquilo, mas aconteceu isso ou aquilo que não foi legal, né? E você tem que dar o feedback sempre. Para mim, eu tenho uma frase que eu coloco no que a máxima da liderança é elogio em público e critica em particular, que é isso que você falou que fez com a sua liderada lá, né? Então, mas evitar a crítica em particular, né? E procurar sempre elogiar em público. Para mim, o grande líder, o maior líder, o líder extraordinário que eu não deixo de pensar é Jesus Cristo. Né? Para mim, Jesus Cristo, tanto que ele conseguiu influenciar, tem 2000 anos que ele está influenciando, mais de 2021 anos que ele está influenciando as pessoas aí, né? Ele foi o grande líder por algumas coisas, algumas características. Agora, o líder, ele precisa ser, você está falando, precisa ser firme. Não é que ele tem que gritar, tem que brigar, mas ele precisa ser firme muitas vezes, porque senão, aliás, os liderados esperam isso das pessoas, né? Ô, Sônia, se eu só fazer uma observação, tá? Você falou de Jesus Cristo, para mim Jesus Cristo é o concurso, né? Tem gente que busca a perfeição,
né? Tem gente que busca a perfeição. Hoje mesmo no Instagram, o cara perguntou: quem que você acha que é perfeito? Eu falei assim: olha, eu só conheço duas coisas perfeitas no mundo. Uma delas é Jesus Cristo, né? E a outra é a evolução, entendeu? Porque tirando ele, perfeito é melhorar todo dia. Perfeito é você mudar. Porque quem se acha perfeito não tem o que fazer e vai ficar no mínimo obsoleto daqui a um tempo, entendeu? Nossa, Então, assim, oi? eu falei, você está falando da evolução, de mudar, eu fico pensando, a Sônia de anos atrás não tem nada a ver com a Sônia de hoje, em tantas Demorou. coisas, né? Eu A gente busco evolui. e, e pretendo ser melhor daqui a um tempo, né? Ô, Sônia, quem tá aberto, né, é humildade, né? Se eu te falar que eu te conheço, eu posso falar que você é uma pessoa humilde também. A humildade te traz coisas. Tem um outro ditado bacana que fala que o mar só é o maior de todos porque é humilde, se coloca abaixo de todos os rios e recebe toda a água do planeta. Então, Humildade assim, é fundamental. é aceitar, é perceber, porque senão você vai travar, e travado no mínimo obsoleto. Porque se você está travado, o mundo continua andando, porque as coisas não param, né? E você passa. Então a É. gente tem que buscar essa melhoria, buscar essa evolução. E ela vem de fora. Eu aprendo, eu tenho exemplos que eu dou nas minhas palestras, nas minhas aulas, que foi aluno que me deu. Né? Tem até um exemplo, A gente falando de tem vários, né? liderança, Uhum. tem uma teoria da liderança situacional, que fala que você tem 4 níveis. A liderança livre, democrática, paternalista e autoritária. A livre é quando você tem um alto grau de comprometimento, de capacidade e de maturidade do liderado. Você delega, você dá tarefa e o cara ele se vira, ele trabalha na praia, no banheiro, aonde ele quiser. Não Ele tem vai hora. fazer. Ele te traz o resultado. Tá? O democrático é aquele que o líder negocia com a equipe o que vai ser feito e o consenso prevalece. Né? Quer dizer, na primeira é o liderado é que resolve o que ele vai fazer, na segunda o consenso prevalece, no paternalista, o pai ele ensina o filho, o pai mostra o caminho, mas ele decide. Né? E o autoritário é aquele que fica do lado olhando, acompanhando, mostrando o caminho, que não é ser chefe, porque o chefe vigia, mas ele está pensando Depende, nele, foco nele. mas E o líder, depende o líder do tipo do liderado. Você tem lá um estagiário que não sabe nada do que, você tem que você fazer tem isso que mesmo. ficar do lado. É esse caso, é esse caso. E aí eu dava um exemplo seguinte: eu tenho um carro antigo, né? Minha mulher fala que é velho, eu falo que é antigo. Mas aí, se eu tiver com a mão machucada e precisar regular o ponto mecânico dele, e você que não entende nada, acho que você entende de mecânica de carro? Sou engenheira mecânica, esqueceu disso? Ah, mas então vamos fingir que você não entende, mas você vai entender melhor o exemplo. O ponto, o Você não ponto, o sabia, não, né? Não sabia, eu tinha escrito. O ponto dos carros antigos, ele é mecânico. Você tem que rodar o diferencial para encontrar o ponto do carro. Então vamos falar que você não sabe nada, mas está disposta a me ajudar. Eu falo assim, ó, vamos lá, vamos, porque minha mão está machucada. E aí o que vai acontecer? Eu falo, pega a chave 12, solta aquela porca, aquele parafuso ali, roda para mim o diferencial, pelo barulho eu vou te falar que está no ponto certo, você vai apertar o parafuso e vai funcionar. Quer dizer, você não entende de mecânica, mas está comprometida, quer me ajudar. Né? Nós vamos lá, eu tenho que ficar do seu lado, mandando, orientando. Liderança autoritária. Ok. E aí, eu dava exemplos com cada situação. Aí um amigo meu virou para mim e falou, Leopoldo, entendi. Isso é o que acontece com o filho da gente. Porque quando ele começa a andar de bicicleta, você até segura a bicicleta dele e vai do lado dele acompanhando, vigiando, porque senão ele Olha lá pode cair. a nossa Aí, amiga Dulce. Tudo depende do liderado. É isso aí. o foco é o liderado. Mas Foca o aí liderado. essa criança vai crescendo e começa a andar sozinho, você negocia com ela a área que ela vai andar, o lugar que ela vai ficar e deixa. Né? Aí Aham. ele cresce um pouco mais, tá? Você
Aliás, ele cresce, desculpa, eu inverti. Você negocia, define a área e deixa ele lá. Ele cresce um pouco mais, vocês negociam um lugar onde ele vai andar e ele atende. E aí, quando ele está bom demais, você nem sabe onde é que ele está, mas você sabe que ele está andando de bicicleta. Quer dizer, é uma questão de evolução do liderado, o seu comportamento com ele, e não uma postura rígida do líder em relação aos liderados. Até porque, Leopoldo, você tem liderados e liderados, né? Bom, Sônia, nós temos que acabar mesmo, porque aí a gente deixa um gostinho de quero mais, entendeu? Fazemos outra depois. Claro, depois a gente faz, daqui uns tempos a gente faz de novo. Né? Aliás, nós precisamos fazer alguma coisa sobre gestão da qualidade, sobre qualidade, que é outra história, né? É outro tema. Eu sei que eu gosto, e eu sei que você gosta um pouquinho também disso, né? E a liderança é um dos. É só um pouquinho, né? Pois é, a liderança é um dos temas, né? Na verdade, os dois estão Um dos princípios. interligados. Totalmente, né? É um dos princípios da gestão da qualidade. Dos 7 princípios lá fundamentais, a liderança é um deles e é muito importante. Né? A melhoria contínua, que nós já falamos aqui nela, também é outro, né? Crescer sempre, né? Mas eu queria, antes de falar um pouquinho, deixar para o pessoal, o seguinte, gente, entra no meu Instagram, mas olha lá, porque o que eu coloco no Instagram? Eu coloco dicas. Sempre eu estou colocando alguma dica, né? Então, hoje mesmo eu coloquei sobre percepção. A importância do líder de perceber as coisas. Tem uma frase no meu livro que eu falo que eu acho muito legal, que ele é assim. Não é assim, não importa o que é dito, importa como é ouvido, de Guy Hunter, me parece. Mas tem uma outra que é fundamental, que é o seguinte, é uma historinha que fala, que é um exemplo, que imagine-se como uma estação de rádio. Você está ali falando, mas só vai perceber, entender aquilo que você está falando, se você é uma estação de rádio, quem estiver na mesma sintonia, na mesma faixa que você, naquele momento. Então, as pessoas, às vezes, elas não estão sintonizadas com você. Então, você está falando uma coisa, mas a pessoa está ouvindo outra, está prestando atenção. Eu tenho milhões de exemplos sobre isso, mas eu prefiro não ficar dando exemplo, eu prefiro falar as coisas mais gerais, né? Oi, Leopoldo, você queria falar? Não, eu queria falar porque você tocou na ferida, só que quem tem que buscar sintonia é o locutor, não é o receptor. Com 100% de certeza. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. E você tem que ver as pessoas como elas são, como elas percebem. Tem gente que grava, que entende melhor aquilo que elas ouvem. Tem outras pessoas que entendem melhor aquilo que elas leem. Então, às vezes você é um tipo ouvinte, do tipo que fala, explica, mas você vai ter que escrever para aquela pessoa entender, porque senão ela não vai guardar. Eu tenho experiência que eu passei disso. Né? É por isso que para dar aula a gente usa o data show, usa a fala e exemplifica, demonstra as coisas, para pegar os canais todos. Isso. Você usa exatamente para pegar as pessoas, porque aquele que é escritor, ele vai estar ali escrevendo, não vai ter jeito. Mas você tem que estar preocupado com isso na hora que você quiser ser este líder extraordinário, como que a pessoa está recebendo. Agora, a grande dica é conheça seu liderado. Né? Igual você já falou, que é mais importante, foco no liderado que você usou, né? Porque senão você não vai conseguir influenciá-lo, porque você não vai dar para ele aquilo que ele está precisando, a informação que ele está precisando, ou a avaliação, o feedback que ele está precisando no momento correto, a forma desse feedback é importante. Oi. E só tem uma coisa para que isso aconteça da melhor maneira possível, e você já falou isso lá atrás. Você tem que monitorar, você tem que acompanhar. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, se você monta uma rádio em cima de uma montanha, né, montou lá uma torre, e fecha a janela, e coloca lá 2 megafones para fora e bota som, se você não abrir a janela para ver o que está acontecendo lá fora,
Você pode abrir um dia e estar no meio de uma cidade, porque todo mundo gostou e ficou, ou você pode estar no deserto, porque todo mundo saiu correndo. Entendeu? Então, a única forma de você dar certo é fazer para o outro e acompanhar o resultado disso e mudar a sua estratégia se estiver dando errado e continuar ou até melhorar se estiver dando certo. Então, é ação e monitoramento, ação e monitoramento. Aliás, ação, monitoramento e reação, né? Porque tem que dar certo. Tem que controlar, tem que acompanhar, senão, e dar os feedbacks, senão as pessoas não vai dar certo. Avaliar, tudo isso é importante. No meu livro, A Arte de Liderar, eu tratei isso de uma maneira, como 8 funções da liderança. Eu tenho um e-book, né, que eu tratei isso de uma outra maneira, que eu juntei alguns deles, tá certo? Você sabe que eu tenho 11 com esse livro do A Liderança Extraordinária, que vai sair aí pela Avante, que no projeto são 6 livros, né? No projeto você está em 2, né? Eu estou só no de liderança. Gestão de negócios e no de liderança. Por enquanto eu estou só no de liderança. Mas deve sair até no final do ano esse livro aí. Eu acho que vai ficar legal, né? Vai ficar muito legal. Sônia, é muito legal esses livros. Eu tenho 11. Eu já tenho 11 livros escritos. Com esse vai a 12, porque eu já escrevi o artigo dele. Eu tenho um e-book no Hotmart já, com alguns 10 textos que eu já fiz. Já tem 50. Eu vou colocar no Hotmart, que é meu curso. Eu vou colocar no Hotmart, que é meu curso. Mas aqui, eu estou falando para todo mundo que a coletânea Foca em Resultados não é um livro para você ter um problema e sair procurando um resultado, não. É um livro para você abrir e ler, porque com certeza você vai ter insights de tudo que você tem que fazer na sua organização. Porque são 6 livros e com vários coautores de peso, gente boa falando, né? E que vão te trazer experiências deles nas organizações, que com certeza vai promover aquele crescimento que nós falamos lá atrás, né? Leopoldo, muito bom, muito obrigada, né? Gente, me siga no Instagram, Sônia Jordão, @SôniaJordãoPalestrante. Meu canal do YouTube tem mais de 200 vídeos com dicas e mais dicas de liderança e depois com algumas lives sobre liderança e dicas de crescimento profissional, né? Legal. No meu LinkedIn, hoje estou com mais de 30 mil conectados no LinkedIn, seguidores no LinkedIn, então também a gente coloca coisa, tem o fanpage, e tem os livros, e no meu site, principalmente no meu site, é que você acha tudo, sonjordão.com.br. Né? Legal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a essas pessoas maravilhosas que estiveram com a gente aqui. Tem gente que falou que foi muito bom, foi muito bom, né? A Dulce, então, colocou várias observações aqui, a gente fica conversando tanto que a gente acaba não dando atenção, o Ituí, não, grandes amigos aqui, viu? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigada, né? Muito legal mesmo, tanta gente que ficou aqui com a gente. Não dá nem para falar o nome de todo mundo, mas muito obrigada aí. E querendo, lá no Instagram, usa o direct, que pode conversar comigo, eu estou aqui mesmo. As ordens. Vamos lá. Com essa pandemia, então. Eu queria despedir, eu vou despedir rápido, eu sou mais modesto, tá? Eu tenho também um YouTube, meu YouTube já tem vários, minhas lives todas estão lá. Qual que é teu YouTube? Leopoldo Guzmán. Leopoldo Guzmán. O meu tudo também é Sônia Jordão. E aí, no meu YouTube, outro dia eu entrei, a palestra, que é a palestra que eu dei na Avante, que sobre estratégia organizacional, ela está com, assim, mais de 200 e tantas visualizações. Quer dizer, para mim, que né, o YouTube é novo, achei bacana, porque tá tendo uma repercussão boa. E no meu Instagram também, eu sempre posto material, sempre falando de assuntos que são provocativos, eu chamo de provocativos, né? Porque levam a pessoa a pensar na gestão dela, na forma, na conduta dela com as outras pessoas. É muito também bacana. E essa interação é o que faz a gente continuar, né, Sônia? Se alguém quiser fazer pergunta, se alguém quiser participar, é só mandar lá no direct que eu respondo, a Sônia também responde. E obrigado para todo mundo.
né? Eu tô num peso aqui, numa responsabilidade aqui, que a minha sogra e minha cunhada entraram aí. Estão de olho no que eu estou fazendo. Isso é bom. E eu tenho um mentorado aqui, o Ah, Ituí, que é um engenheiro que tá fazendo mentoria comigo desde dezembro. Ele gostou, disse não, que gostou aqui da live, isso aqui, mas é uma responsabilidade, né? Porque quando a gente é mentor de alguém, você tem que ver essa pessoa é lógico. crescendo, né? Então é muito legal, é muito Ô, legal. Sônia, essa responsabilidade nos obriga a seguir o caminho reto, né? Nos obriga porque, na verdade, são Verdade. pessoas que seguiam por nós, né? E que se você desviar, você vai estar, no mínimo, frustrando a cabeça delas. Então, é uma Porque somos responsabilidade muito grande. Porque líder é responsabilidade, né? É Líder lá, e lógico. tu disse que é muito bom. Liderança, liderar é ser responsável também pelas pessoas, né? Você também é responsável, você vê, você tem os filhos, você é responsável pelos seus filhos, né? Lógico. Você quer vê-los crescer, Tem que quer dar vê-los direção. melhor do que você, né? Quer ver. É. Então, os seus liderados, você quer ver, quer que eles sejam melhores que você. Ô, Ô, Leopoldo, vamos desligar antes que caia, que eu não gosto bom, que vai caia, cair viu? daqui a 2 minutos. Deixa eu só Então tá fechar. bom. Ô, Sônia, você sabe qual que é a melhor paga que eu tenho? É quando eu vejo um aluno superando o mestre. Entendeu? Quando eu Ah, eu vejo um tenho aluno, um vários. subordinado fazer. Isso é bacana demais. Isso é Eu bacana tenho demais. vários. Eu tenho Sônia, vários, obrigado. né? Vamos fechar, porque daqui a pouco ele cai e a gente passa de 1 hora e eu não quero isso, não, porque eu quero que você poste lá também. Um abraço, obrigado para todo mundo. Abraço, gente. Obrigada a todo mundo por essa oportunidade que nos deram. E qualquer coisa, entre em contato. Abraço. Sônia Jordão, Amém. vocês acham para todo lado. Leopoldo, Tchauzinho. obrigado. Um abraço. Fica com Deus. Tchau.